é fiel. Deus é fiel, meu irmão. Deus é fiel, filha. Deus manda te dizer dessa maneira que Ele é fiel. Ele está no controle de toda a situação, da sua saúde, de tudo que a senhora põe as mãos. Deus está no controle. E tem uma bênção grande chegando para a tua vida, que a senhora vai usufruir dela, tá? Para a honra e para a glória de Deus. Estou arrepiando aqui. A senhora viu que eu estou entregando para ela? Eu posso tirar férias então, igreja. Ô glória! Vamos para a praia, pista, que o povo está cheio de Deus aqui, ó. Essa igreja abençoada. Ô igreja abençoada. Deus é fiel. Ei, André, se você fazer uma coisa errada, Deus fala para ela na hora. Hã? Ela só vai tomar vergonha. Onde você está, André? Eu já sei, você está em tal lugar, tal lugar. Deus é fiel, igreja. Vem para cá, diácono Maicon, em nome de Jesus. Irmã Nilza, a senhora quer fazer oração pelo filho aqui no altar para abençoar a vida dele? Vem cá. Vem cá fazer oração pelo filho, não tem vergonha não. Isso, vem cá. Mamãe abençoando é mais forte ainda, hein? Em nome de Jesus. Isso, pastor, ajuda ela. Deus abençoe, viu? Ora pela vida dele, Deus. Seja bom para cair. Fica à vontade, mãe. Todo poderoso, que esse filho tomara Senhor, nosso Deus, faz muitos anos que nós estamos nessa batalha, todo poderoso. Amém. Amém, igreja. Ô bispo, você fala para a mãe vir orar por mim, tá? Fala para a mãe vir orar por mim no altar. Você viu a oração que tem essa mamãe? Você tem um filho lindo, maravilhoso. Prega aí, mãe. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, é motivo de alegria estarmos aqui na presença de Deus, na presença de Jesus. E foi um prazer estar com vocês no retiro ontem. Foi maravilhoso. Maravilhoso o trabalho da liderança. Os jovens também foram agraciados pelo poder de Deus, por tudo aquilo que Deus fez e vai fazer, né? Agora é só questão de obediência e tempo para que Deus realize o sonho de cada coração, né? Irmãos, eu gostaria de meditar com a amada igreja no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos do 43, 45. Talvez fuja um pouquinho a respeito do tema de conquistas, mas é importante a gente entender essa palavra para a gente poder também conquistar as coisas da parte de Deus. Muitas vezes a conquista ela depende de algo, de uma responsabilidade nossa. E esses versículos, eles irão falar um pouquinho no nosso coração. Mateus 12, 43 ao 45. Evangelho de São Mateus, capítulo 12, do versículo 43 ao 45. Talvez no momento você não entenda que essa palavra tem a ver com conquista, mas talvez no final da pregação, no final da pregação, você vai entender a conquista que você teve diante de Deus através dessa palavra. Evangelho de São Mateus,
capítulo 12, versículos do 43 ao 45, amém? Graças a Deus. E diz a palavra do Senhor, Jesus dizendo: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa, de onde saí, e voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecera também a esta geração má. Amém? Irmãos, feche os olhos. Gostaria de fazer uma oração. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, falaremos hoje, ó Pai, a respeito do que o Senhor colocou no meu coração nessa tarde, Senhor, sobre espírito imundo, e se faz presente neste momento, Pai, em nossas vidas, e neste lugar, um espírito que é santo, Senhor, o próprio Deus, Pai, o próprio Espírito Santo. Pai, que o Senhor nos conduza a uma reflexão sobre a sua palavra, e que o poder, a vossa graça venha se manifestar no coração de cada um, Pai. E assim eu te peço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o capítulo 12 do Evangelho de Mateus fala sobre a blasfêmia dos fariseus, fala sobre a árvore e seus frutos, fala sobre a cura de um homem da mão mirrada, e entra numa passagem onde Jesus fala sobre o milagre de Jonas. E aí Jesus está falando sobre esses milagres, esse milagre que é o milagre do arrependimento. Aleluia. Porque uma geração má, incrédula, pede um sinal. E às vezes nós somos a geração má, incrédula, que pede um sinal e não recebe. E aí, o próprio Jesus, ele está explicando: olha, o que essa geração me pede, e me pede um sinal, só vai ver o milagre de Jonas, o sinal de Jonas, que é o arrependimento. Aquele povo pedia a Jesus um sinal. Quantos não pediram a Jesus: se tu és o Cristo, faça isso, faça aquilo? Ontem nós estávamos na pregação falando sobre aqueles 2 ladrões da cruz, e um deles disse: se tu és mestre, se tu és Deus, se tu és o Cristo, se tu és o Messias, faz um milagre, desce daí, nos salva desse julgamento. Mas aquele homem merecia ser julgado e merecia ser punido, e ele não recebeu aquele milagre, ele não recebeu aquele julgamento, ele não recebeu uma bênção. Mas aquele outro ladrão da cruz, ele recebeu. Talvez não naquele momento de se livrar daquele castigo que ele tanto merecia, que era a morte de cruz, mas ele entrou no paraíso. O único homem de séculos e séculos, depois que Adão e Eva pecaram, ele foi o único a entrar no paraíso junto com o próprio Deus. Glória a Deus. Ele não recebeu aqui, mas recebeu lá. Aleluia. E aí Jesus começa a falar, inclusive ele fala sobre a rainha do sul, que veio ouvir Salomão, e ele vai falando, quando ele adentra uns versículos, ele começa a falar de uns versículos muito
muito delicado para a nossa vida. E essa palavra, ela se confirma numa conversa que nós tivemos ontem, né? E aí a gente estava conversando ontem, no retiro, e aí hoje eu abro essa palavra e Deus fala que a partir do momento que Jesus ele entra na nossa vida, ele começa a fazer um trabalho de cura, de transformação, de libertação, de limpeza. Imagine quando você chega na casa do Senhor, quando você se achega ao Senhor, você está doente, você está triste, você está deprimido, você está cheio de pecados, você está com tudo aquilo que não agrada a Deus. Lembra da tua vida quando você começou a caminhar com Cristo? Lembra daquela depressão que você não conseguia sair de casa? Lembra daquele espírito de morte que estava te rondando? Lembra daquela aflição financeira que não passava? Lembra de todas aquelas coisas que você se chegou diante de Deus, todo aquele remédio que você tomava, toda aquela tristeza no coração que você preenchia com muitas coisas, mas nada te preenchia? Tudo isso, Jesus ele começa a limpar das nossas vidas. Tudo isso, Jesus ele começa a adornar, a limpar, a curar. E quando fala em adorno, fala em presentes, fala em belezas que o Senhor vai colocando naquela casa que Ele está habitando. Aleluia. Lembra da tua vida que você não tinha alegrias? Essas alegrias são adornos. Lembra quando a tua casa parecia ser uma casa rachada, destruída, sem reboque? Eu estou falando da tua vida. E aí Jesus começa a rebocar, Deus começa a pintar, Deus começa a colocar no teu coração aquela vida que você não tinha. A alegria começa a brotar, como um deserto seco, um deserto que não tem água, não tem vida, não tem verde. Aí começa a minar água naquele deserto, aquela água viva, a mesma água que aquela mulher em Samaria estava necessitando. E começa a brotar no seu coração, naquele deserto que era o teu coração, águas vivas, águas boas. E você e a sua casa passa a ter vida. Aleluia. Apocalipse 3:20. Apocalipse 3:20 diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Lembra quando você veio à casa de Deus e você abriu a porta do seu coração? Naquele momento Jesus entrou na sua vida. Lembra daquele momento que você disse: eu aceito o Senhor como meu Senhor e Salvador da minha vida? Você está cumprindo esse versículo. Você está abrindo a porta da sua vida para que Jesus, a sua luz e o seu Espírito adentre no teu coração. E aonde há o Espírito de Deus, e aonde há a luz de Deus, não pode haver trevas. Se não pode haver trevas, não pode haver demônios, não pode haver espíritos imundos, não pode haver vícios, não pode haver
de alma. Pode até haver tristeza pelas coisas que acontecem na vida, mas não aquela tristeza profunda de que algo está faltando. Porque quem tem Deus não falta. Por mais que falte na sua vida, quem tem Deus não falta alegria, paz, tranquilidade. Mesmo em desespero, você pode crer que Deus está contigo e aquela paz está no teu coração. A mesma paz em saber que hoje talvez não tenha dado certo, mas a esperança e a fé é que amanhã tudo dará certo. Porque como diz em Hebreus, a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas a certeza daquilo que esperamos. Você não consegue ver, mas pela fé você já recebeu. Lucas capítulo 13 fala algo relacionado a Apocalipse 3:20. Lucas 13, 10 ou 13. Quando Jesus ele expulsa o espírito maligno. E quando Jesus ele entra na tua casa, você abre a porta do seu coração, ele começa a fazer a mesma obra que ele fazia 2000 anos atrás, que era levar o reino de Deus, curando, salvando, libertando e expulsando espíritos malignos. Lucas 13, do 10 ao 13, fala assim: e ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Aqui dá um exemplo de que quando Jesus está no lugar, como o nosso, como uma sinagoga, como uma igreja hoje, às vezes você está passando por uma dificuldade, por um problema, por uma enfermidade, e às vezes é uma enfermidade de alma, é uma depressão, é um suicídio, é uma tristeza profunda que você não sabe explicar. Mas naquele momento, Jesus olha como ele olhou para aquela mulher encurvada, mesmo num dia de sábado, porque nada impede Jesus de curar, nem mesmo o próprio sábado, que era um dia restritivo para o povo de Israel, não se podia fazer nada, mas maior é o Deus do que o dia. E naquele dia foi um momento, depois de 18 anos, daquela mulher ser curada. Aquela mulher, ela congregava há 18 anos, ela estava ali na sinagoga, mas chegou um momento na vida dela em que Jesus olhou para a vida dela, expulsou aquele espírito e curou ela daquela enfermidade. Há um momento certo e determinado para que a nossa bênção, a nossa cura, a nossa transformação venha nas nossas vidas. Eu lembro que o apóstolo falou: olha, eu caí mais de 10 vezes, mas no momento certo veio a transformação. Tudo há um tempo determinado. Quantas vezes Jesus ele adentrou aquele templo e havia na porta formosa
um paralítico. Ele não poderia ter curado aquele paralítico durante o ministério dele. Não, mas foi necessário ele ser curado no momento certo e na hora certa, através do ministério de Pedro. Às vezes, através de um ministério, você vai receber aquilo que o teu coração pede, clama. Talvez não seja o momento correto, o momento certo, mas o momento de Deus há de chegar. A conquista há de chegar. Às vezes é aquele emprego dos sonhos, às vezes é aquela cura daquela enfermidade, às vezes é aquela questão que você não aguenta mais. Passa anos e anos, mas para todas as coisas debaixo do céu há um tempo determinado. Há um tempo para você se alegrar, há um tempo para você chorar, há um tempo para você sorrir, mas há um tempo para você ficar triste. Há um tempo para a vida, há um tempo para a morte, há um tempo para todas as coisas das nossas vidas. Há um tempo para todas as fases da nossa vida, de bênção à abundância, de riqueza à pobreza, de dificuldade à abastança. Glória a Deus. O primeiro espírito imundo se manifestou em Gênesis 3, do 1 ao 4, quando através de uma serpente, o diabo falou a Eva. Essa foi a primeira manifestação de um espírito imundo num lugar santo, para pessoas santas, criadas à imagem e semelhança de Deus. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dela, nem nela tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morreis. Um dos grandes problemas para a gente perder aquilo que nós conquistamos é ouvir a voz da serpente. Meu Deus. Ou daquilo que a gente ainda não conquistou, é você ouvir a voz da serpente. Deus disse: não faça, e eu vou lá e faço. Toma cuidado com as vozes sorrateiras, vozes de favo de mel, vozes que fazem você desobedecer aquilo que Deus já lhe ensinou. Porque se não fosse pela desobediência da mulher e do homem, hoje nós não estaríamos aqui sofrendo com doença e morte. Hoje nós estaríamos numa situação muito melhor se os nossos primeiros pais não tivessem ouvido aquele sussurro. Cuidado com o espírito de rebelião, porque desse só traz castigo e expulsão da presença de Deus. Talvez a mulher se sentisse que estivesse certa: eu quero ser, eu quero ter, eu quero isso. Mas pela recomendação de Deus, ele disse não. E ela mesmo assim desobedeceu
o seu esposo e comeu do fruto. E fez com que Adão pecasse. Ezequiel 28, 11 ao 19. E isso é importante que a gente aprenda, para que não aconteça o que aconteceu com esse espírito imundo e os seus seguidores. Ezequiel 28, do 11 ao 19, vai dar um panorama daquele que tinha tudo no céu, daquele que era provido da presença de Deus e foi formado com toda a beleza. E em um determinado momento da sua existência, ele quis ser aquilo que não era para ele ser. E com isso ele levou um terço dos anjos do céu. Começa a prestar atenção naquilo que Deus fala sobre, olha, Jesus ele está entrando no seu coração, Jesus ele está fazendo uma limpeza, Jesus ele está transformando e adornando a tua vida, mas você pode correr o risco de ouvir coisas e fazer coisas que talvez você perca a sua bênção. Meu Deus. E ele vai explicar que existe uma legião de espíritos que estão contrários a nós, a nossa salvação e as conquistas e bênçãos que Deus quer para as nossas vidas. A maior conquista, eu nem posso dizer conquista, mas a maior graça que Adão e Eva tinham era de ser a imagem e a semelhança de Deus, de serem perfeitos, de não necessitarem de trabalhar, não necessitar de se esforçar, não necessitar de ter todos os problemas que nós temos hoje, porque eles tinham tudo e perderam tudo. Meu Deus. Por conta desses espíritos chamados de demônios, que não querem ver o nosso bem, mas querem nos destruir, porque no final eles estão condenados e querem nos condenar, fazendo da mesma forma que fez com os nossos primeiros pais, fazer a gente pecar e perder tudo aquilo que Deus conquistou e entregou para nós. Ezequiel fala uma passagem muito linda sobre ele. Ezequiel 28, do 11 ao 19. Livro do profeta Ezequiel 28. Na verdade, o profeta está falando sobre um rei, mas aqui ele faz uma comparação, uma analogia com aquele rei que nós conhecemos, entre aspas, Satanás, que antes fora um querubim ungido. Ele fala assim: estavas no Éden, jardim de Deus. Ezequiel 28, 13. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura: a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas.
Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até o dia que achou iniquidade em ti. Amém. Na multidão do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecastes. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para ali olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei em cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais serás para sempre. Aqui fala algumas coisas importantes sobre aquele inimigo que está ao nosso redor. Um anjo dotado de bem, formado com toda a formosura, com pedras, com tambores, com instrumentos musicais, um querubim ungido que estava na presença de Deus, mas que em um determinado momento da sua existência encheu seu coração de orgulho e altivez e queria ser maior do que o próprio Deus, o Altíssimo, e com isso levou uma rebelião nos céus, que tirou uma terça da parte dos anjos, e todos estes foram precipitados. Este é o inimigo da nossa alma. Porque por mais que nós estejamos numa situação de homens caídos, porque os nossos primeiros pais pecaram, por mais que tenhamos aí falhas, pecados, mas quando Deus criou o homem, Ele criou a sua imagem e a sua semelhança. Aleluia. Quando Deus cria o homem, a sua imagem e a sua semelhança, Ele mostrou para Satanás que Ele podia criar um ser mais lindo e mais belo do que Ele próprio. Aquela guerra no céu já tinha acontecido, já havia uma rebelião, Satanás já havia caído, e Deus mostrou para ele que ele podia construir, ou fazer, ou adornar um ser mais belo do que ele, não feito de ouro e pedras preciosas, mas feito de carne, a sua imagem e semelhança perfeita. Ele não se conforma, e naquele momento ele entra naquela serpente, ele usa aquela serpente se permite e fala aos ouvidos de Eva. Esse é um grande cuidado. Outro cuidado que o Senhor colocou no meu coração está ali em Mateus 25, que ele começa a falar daquelas 10 virgens, porque da mesma forma que o espírito imundo ele entra na tua vida para te causar enfermidade, tristezas, depressões, te incentivar ao suicídio e tantas outras coisas, destruir o teu casamento, destruir a tua vida financeira, há também o Espírito de Deus, que pode entrar na tua vida e começar a fazer uma
Deus permite entrar no homem não é espírito de anjo, não é espírito de seres celestiais, como tem em muitas igrejas, unções estranhas, mas é o espírito do próprio Deus, é o espírito do próprio Consolador, é o espírito daquele que está com a igreja, escrevendo a tua história. Se você permitir que Ele escreva, se você permitir que Ele comece a escrever a história da sua vida, você vai perceber que talvez no caminho você passe por alguns problemas, mas a sua história vai ser linda, registrada nos livros dos céus, registrada na galeria dos heróis, como foi a vida de Paulo, Estevão e muitos outros homens e mulheres de Deus, que permitiram que o próprio Jesus e esse Espírito maravilhoso conduzisse o caminho de cada um. Mas Jesus, ele fala dessas 10 virgens e faz uma comparação na igreja. Olha, havia 10 virgens, 5 são prudentes e 5 são loucas. 5 prudentes têm azeite, e o azeite simboliza o Espírito de Deus. Mas 5 não são prudentes, mas são da igreja. Todas as 10 virgens são virgens, são 10 pessoas da igreja, mas 5 são prudentes e 5 não são prudentes. Essas 5 virgens prudentes simbolizam aqueles que adoram, que buscam, que fazem a obra, mas que mais do que isso, estão cheios da presença do Espírito, cheios da alegria do Senhor, cheios da graça. E 5 dessas virgens são aquelas que não oram, que não buscam, que não leem, que estão se afastando, que estão perdendo o óleo, que estão perdendo azeite, que estão perdendo unção, que estão perdendo a graça. Jesus, ele já entrou no coração. Você já teve aqueles momentos que você se encheu da presença, mas Jesus está indo embora. Jesus está indo embora. Jesus não está mais trabalhando. O Espírito não está mais trabalhando, porque Ele está indo embora e a casa está ficando limpa, varrida e adornada. O Espírito do Senhor está indo embora e às vezes a gente não está percebendo. É um pecado, é uma foto, é uma conversa, e pouco a pouco o Espírito se vai. É um pecado, é um adultério, é uma prostituição, é as más conversações, e o Espírito está indo embora, e o Espírito se vai, e a casa está limpa, adornada e varrida. Jesus, em João 14, 26 ao 27. João 14, 26 e 27. Aleluia, Jesus. Fala sobre esse Espírito Consolador. Tenho-vos dito isso, estando convosco. 26. Mas aquele
aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas que vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quando Jesus ele começa a falar para os seus discípulos, ele começa a dizer que ele vai passar por um momento em que ele vai deixar os seus discípulos, ele vai passar por um processo de dor, de prisão, de julgamento, de morte, e que ao terceiro dia ele há de ressuscitar, mas que ele há de subir. Só que ele não ia deixar órfão aqueles que durante 3 anos estava ali seguindo Jesus. Mas ele disse: olha, eu vos darei um outro Consolador. Porque Jesus é o próprio Consolador, mas ele entrega para o seu povo e para a sua igreja o outro Consolador. Olha, eu vou rogar ao Pai que envie o Consolador, e ele vos ensinará as minhas palavras, ou melhor, ele vai vos lembrar, ensinar todas as coisas e lembrar das minhas palavras. Lembra daqueles momentos em que talvez você ia fazer alguma coisa para o bem ou para o mal, e o Espírito Santo falou no seu ouvido e você ouviu ou não ouviu? Ou você lembrou daquele versículo: eu tenho que fazer isso. Aí vem o versículo na mente com relação àquilo que você ia fazer. É o Espírito Santo lembrando das palavras de Jesus. Que palavra de Jesus nós nunca ouvimos Jesus falar pessoalmente, tete a tete? As palavras que nós ouvimos durante a pregação. Quando um pregador ele fala, é o próprio Jesus falando. Porque essa palavra não é minha, não é do obreiro, mas é a própria palavra de Deus. O João ele fala que o verbo se fez carne, e verbo é palavra, é ação. Então a palavra de Deus é o próprio Jesus. Aquele momento que eu vou dar um exemplo, eu preciso fechar um negócio. Aquela pessoa me ofereceu uma sociedade. Aí Jesus, o Espírito Santo te lembra que julgo desigual é pecado. Meu Deus. Eu falei: opa, mas eu não posso fazer, não posso me associar. Eu vou namorar uma pessoa do mundo porque eu quero, porque aquela pessoa me encanta. Aí Jesus lembra: mas é uma pessoa que não está na igreja, é uma pessoa que não é de Deus. Percebe as pessoas que não se entregam a Deus e quer namorar alguém do mundo e aqui? Pergunta se ela está aqui hoje. Não tem jeito. Pergunta para aquelas pessoas que abriram comércios com ímpio, se deu certo, sendo você uma pessoa de Deus. Não dá certo, não dá certo. O Espírito, ele nos consola e ele nos instrui. João, abre 5 versículos depois, João 20, 22, falando ainda, tocando no assunto de Apocalipse 3:20. Lembra que quando você aceitou Jesus, Ele entrou na tua casa, na casa do seu coração, e Jesus ele fala lá:
olha, entrarei e cearei contigo. João 20, 22 diz assim: e havendo dito isso, o de cima, 21, disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, e aquele a quem retiveres lhes serão retidos. Presta atenção no versículo 22. E havendo dito isso, assoprou-lhes o Espírito e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Essa passagem ela fala da incredulidade de Tomé, mas faz uma revelação para a nossa vida de que no momento que você levanta a tua mão e aceita Jesus como seu Senhor e seu Salvador, é um momento tão espiritual que naquele momento Jesus ele entra no seu coração, faz parte da sua vida, mas ele faz algo a mais. Você não é batizado com o Espírito Santo, mas você recebe o sopro do Espírito Santo. Naquele momento, o Espírito Santo ele passa a habitar no seu coração. Jesus, ele sopra e inclui dentro do teu coração o Espírito de Deus. Naquele momento, além de Jesus, o Espírito vai trabalhando, o Espírito vai transformando, o Espírito vai curando, o Espírito vai fazendo uma obra linda na sua vida. Por quê? Porque você aceitou Jesus, você creu em Jesus, como esses discípulos, e nesse momento, Jesus sopra ali o Espírito Santo. E aí Jesus ele começa essa obra linda na sua vida. Ele começa a limpar, ele começa a varrer e ele começa a adornar. Isso pode levar meses e anos. E o Espírito de Deus, ele é aquele que direciona a nossa vida para aquilo que Deus quer que façamos. Ele começa a nos dar dons, ele nos começa a nos encher de uma paz, de uma alegria. Ele começa a transformar todo o nosso ser. Ele começa a transformar toda a nossa casa. Começa um processo de dentro para fora. Algo que os inimigos de Jesus não entendiam. Os fariseus, aqueles homens religiosos, era o exterior que importava, mas por dentro era como um sepulcro caiado, bonito por fora, ruim por dentro. E Jesus é o contrário. Ele começa a fazer uma limpeza, ele começa a fazer com que você fique bonito por dentro, e isso reflete no seu exterior. É do interior para o exterior. Talvez em algum momento da sua vida você ouviu: nossa, mas você está tão diferente, você parece outra pessoa, o que está acontecendo? Sabe quando você começa a se aproximar de Deus, as pessoas começam a ver uma mudança na sua vida. Deus começa no seu semblante, até o mesmo semblante de Moisés quando ele desce do monte.
as suas mãos brilham, aonde você toca é abençoado. Tem que ser abençoado. Eu nunca passei por problemas nas áreas da minha vida que eu não pude transformá-las. Nunca. Por mais que eu tenha pecado, saído, por mais que eu tenha feito coisas, eu sempre fui um agente de transformação. Porque sempre Deus esteve comigo. Sempre Deus esteve do meu lado. Eu lembro que quando eu entrei aonde eu trabalho hoje, era de uma maneira. Se você pegar de 3 anos atrás e hoje, está completamente diferente. É importante você dar ouvido a Deus. É importante você obedecer a Deus. É importante você buscar a Deus e ser cheio do Espírito. Mas há algo que está lá em Coríntios, que é uma advertência, e eu já estou finalizando. 1 Coríntios 6, do 14 ao 20. 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 14 ao 20, diz assim: Ora Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são mentes de Cristo? São membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta a uma meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, 2 numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de quem? De Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aqui Deus nos traz uma reflexão, igual estávamos conversando ontem. A partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus e o Espírito passa a habitar no seu corpo, você passa a ser um templo de Deus. E tudo que você faz aqui e lá fora vai refletir na tua vida. Lembra a atitude de Adão em desobediência? Tudo isso, toda desobediência refletiu a nós. Uma vez eu ouvi um pastor dizer, ele explicar, fazer uma analogia com Adão, trazendo para os nossos dias. O pai tem um emprego e ele perde. Quem sofre? Toda a família. Mas eu tenho culpa disso, se eu for filho desse pai? Não. Mas é uma consequência. A consequência do pecado de Adão recaiu sobre todos nós. Tudo
que nós fazemos é igual ao Jonas, recai sobre aqueles que estiverem ao nosso redor. Uma desobediência trouxe vendaval e tempestade sobre aqueles marujos que não tinham nada a ver com Jonas, e trouxe sobre ele também, porque por 3 dias ele ficou na barriga de um peixe. Há uma grande responsabilidade quando nós somos o templo do Espírito Santo. É aquilo que nós conversamos, né? Ah, será que eu posso beber ou fumar? Será que eu posso usar drogas? Ah, será que eu posso me prostituir? Ah, será que eu posso falar mal? Você não está fazendo mal para o teu próximo. Primeiramente, você está fazendo mal a ti mesmo. Você está fazendo mal, você está expulsando o Espírito de Deus e está achando que está tudo certo. Não está. Cuidado. Isso é uma advertência até mesmo para a minha vida. João, para finalizar, 11, João 11, 40 e Atos 7, 5, 5. João fala que os sinais seguirão aos que creem. E aquele que está cheio do Espírito de Deus, como Estevão, ele olha, mesmo estando numa situação difícil, ele vê os céus abertos e vê Jesus sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Esteja cheio da presença de Deus, e você vai ver os sinais da conquista de Deus sobre a sua vida e a glória de Deus para ti. Glória a Deus. É essa palavra que Deus colocou no meu coração. A conquista da sua bênção vai depender muito da sua responsabilidade. Busca o Senhor, busque o Espírito de Deus, busca ser cheio da sua presença, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja.